Olá, pessoal, boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma noite com um tema incrível e hoje nós vamos falar sobre como superar as suas relações destrutivas. Isso é algo que realmente estraga a vida das pessoas e às vezes estraga muitos relacionamentos também. Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e é um prazer enorme ter você aqui comigo, tá bom? Olha, primeiro, superar. O que significa superar, né? Na verdade, é uma questão que é importante demais a gente entender o que é superar. Superar é, assim, tornar uma situação mais compreensível, é encontrar uma solução, né, para um problema, é conseguir lidar com uma situação que foi traumática para você sem tanto sofrimento. E isso é muito importante. E eu vou deixar claro aqui hoje o relacionamento destrutivo, certo? Mas não existe só esse tipo de relação. Então, a gente vai depois, em um outro momento, certo? Trabalhar aí, outro dia, o tema que é exatamente sobre os tipos de relacionamentos que existem, que são muitos tipos, certo? E aí é bom porque você vai se identificar em qual lugar que você está, né? Qual é o tipo do seu relacionamento, mas eu aviso antes, tá certo? Na escola do relacionamento, nós tratamos essa coisa de problemas em relacionamentos. É exatamente isso que a gente faz dentro da escola do relacionamento, certo? E é difícil, às vezes, a gente se relacionar justamente porque ninguém nos ensinou a maneira certa de relacionar. Então, nós mulheres não aprendemos, os homens também não aprenderam, porque, na verdade, ninguém ensinou, nem para eles, nem para nós, e assim vai, assim segue a vida. E isso atrapalha muitos relacionamentos, tem atrapalhado muitos relacionamentos, certo? Então, como que você vai fazer, eu vou te ensinar daqui a pouco. Agora, se você ainda não me segue, eu vou te falar para você começar a me seguir no canal do YouTube ou até aqui pelo Instagram, tá? Por quê? Porque assim você vai ter notificação ativando aí, né? As notificações para te avisar o dia que eu vou falar sobre esses outros tipos de relacionamento, tá? E por que você precisa aprender isso? Porque, gente, você pode enlouquecer o seu marido fora da cama e na cama, aprendendo o jeito certo de se relacionar, certo? E mesmo que o seu relacionamento esteja quase acabando, eu te falo que isso é possível. É só você focar, me seguir aqui, que você vai ver que você vai aprender muitas coisas que vão realmente te ajudar. E hoje mesmo, eu já vou te falar umas coisas para você começar a fazer a partir de hoje, que podem realmente fazer você refletir e salvar o seu casamento, tá? Então, olha, uma relação destrutiva é uma coisa que é muito complicada, porque ela pode destruir sonhos. Quantos sonhos a gente não tem? Quantos sonhos a gente tem sozinho? Quantos sonhos a gente tem com o parceiro, né? Relação, quando ela é destrutiva, ela deixa mágoas. Mas eu não estou falando só de uma relação entre casal. Eu estou falando em uma relação entre família, entre pais e filhos, entre mães e filhos. Porque uma relação destrutiva, ela desrespeita a outra pessoa, ela pode ser agressiva. Essa agressividade, ela pode ser de várias formas, ela pode ser de forma física, mas também ela pode ser de forma emocional, né? E principalmente essa forma emocional, maneiras de falar, atitudes que você pode ter, ou que ele pode ter, ou que seus pais tiveram com você, né? Às vezes falamos coisas que não são dignas, que não deveriam nem ser faladas. Então, é muito importante a gente realmente parar para dar uma olhada nessa questão de relações destrutivas, o quanto elas interferem na nossa vida,
no nosso relacionamento. E a literatura científica internacional, ela fala sobre filhos que vivem, que presenciam conflitos entre os pais. E esses estudos, eles comprovam que os filhos que participam, que presenciam dessas situações, eles têm um risco muito grande de criar problemas internos. Eles têm riscos de não conseguir se adaptar muito bem com outras pessoas, não conseguir ter muita harmonia, ter dificuldade de confiar nas pessoas por causa dos traumas, né, que vão ficando aí no interior da pessoa, no subconsciente. Porque uma vez que você vivencia uma situação agressiva, várias situações agressivas dos seus pais, de tios, de avós, enfim, infelizmente, isso na criança interfere no desenvolvimento do cérebro da criança. E aí ficam os traumas, né? Então, quando você ou seu marido já vivenciaram isso, como é que vai ser confiar no seu parceiro? Como que isso vai se dar? Porque se você não confia, você tem medo de se entregar a ele. E aí, como é, né, que você vai poder ser atraente para ele, sendo que você não confia nele? Entende? Isso é muito mais profundo do que parece, mas é muito importante. Deixa-me ver quem chegou aqui. Otávio, Origina Passos, deixa eu ver quem mais. Rejane, sejam todos bem-vindos. Simone, todos bem-vindos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aqui comigo, que eu vou ter as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, então, como que a gente vai seguir se a gente, ou se você teve, se eu tive, se ele teve, enfim, a gente tem que reviver o passado. A gente tem que pensar no que a gente viveu para trás com os pais, com outros namorados, mas ficar só nessa situação, revivendo esse passado, se fazendo de vítima, isso não vai resolver nada no seu relacionamento e na sua vida atual. E isso afeta o seu relacionamento. Então, é preciso ter uma atitude em relação a essas questões, tá certo? E agora, eu vou te contar um pouquinho de uma história, certo? Que ela vai estar ligada exatamente com isso, sabe? E antes de eu começar com essa história, eu quero te falar o seguinte: se você é quem já sofreu, né, essa situação de vivenciar coisas dos seus pais, beleza, a gente vai falar bastante disso aqui. Agora, se for o seu marido que vivenciou isso e que tem esses traumas, né, que isso ficou gravado aí e que isso acaba atrapalhando o relacionamento de vocês, se ele foi vítima dos pais ou dos avós, ou seja lá de quem for que cuidava dele, você não consegue mudar a situação de vida dele, entende? Então, eu vou ter um outro dia para a gente falar sobre esse tema do marido. Hoje a gente vai falar sobre você. Se tiver passado por não só agressividade dos pais, às vezes com outros namorados, às vezes, sei lá, de parentes, enfim, que são pessoas que conviviam muito com você e isso te deixou essas marcas. Então a gente precisa trabalhar isso. Se inscreva no YouTube, no meu canal do YouTube, ativa lá o sininho para as notificações, para que você receba os avisos aí das lives e fique aí atenta para você não perder nada, tá certo? E agora é o seguinte, a doutora Bruna Stupelo. Se você procurar na internet, você vai ver que realmente isso é verdadeiro, tá? Mas ela publicou uma pesquisa, a gente estuda e a gente vai encontrando pessoas que marcam a vida da gente e a trajetória, né? E nessa pesquisa, ela fala que os filhos que veem as brigas dos pais, eles têm o cérebro afetado, é o que eu acabei de falar para vocês. E o que que isso promove, né? Ele promove um desenvolvimento diferente. Ele promove uma dificuldade de lidar com tensão,
Geralmente, as pessoas que vivenciaram isso, elas não têm muita facilidade para estar em um clima tenso, estar numa situação tensa, elas têm um menor controle emocional, então, enfim, elas às vezes gritam mais, elas são mais tensas, e isso acaba afetando o relacionamento amoroso das pessoas, né, desse casal. Por quê? Porque esse relacionamento, ele acaba se tornando um relacionamento mais tenso, justamente porque tem que ser uma coisa, tipo, lidando com ovos, né, tem que ter cuidado com o que fala, e para não, sabe, agitar o outro, para não fazer com que o outro fique nervoso, entende? E aí, o que que acontece mais? Esses adultos nervosos, eles são dessa forma. E não tem outro jeito, isso vai desgastar realmente a relação dos dois. E o que eu sugiro aqui é que o ideal seria realmente procurar ajuda. Na escola do relacionamento, a gente trata disso, a gente trabalha com isso, com essas questões de relacionamentos, ou então procurar um profissional específico da área, né, para fazer atendimentos individualizados, certo? E para você, que tem um marido muito seco. Talvez você seja uma dessas mulheres que eu convivo com muitas mulheres que reclamam muito que o marido é muito frio, que é muito seco, que ela queria que ele fosse mais amoroso, né? E se você for uma dessas pessoas que gostaria que o seu companheiro, o seu marido fosse mais amoroso, olha, eu quero te falar uma coisa, eu quero te dar um exemplo. Uma pessoa que viveu isso, e esse exemplo é uma pessoa da minha família, que é o meu pai. Então, é uma história que eu vou te contar aqui rapidamente para a gente prosseguir, para você ter ideia do quanto isso interfere na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na sua vida, né? E o quanto isso pode ter interferido na vida dos seus pais. O meu avô paterno, ele sempre foi muito nervoso, muito seco, muito sério. Apesar de com as crianças ele era muito bondoso. Eu me lembro que ele era muito bonzinho, assim, mas ele não era aquela pessoa afetuosa, de dar carinho, sabe? Aquelas coisas, não. E ele era muito rígido. Então, o que que isso significa? Isso significa que ele cobrava muito dos filhos. E, consequentemente, o meu pai foi muito cobrado por tudo. E não teve esse carinho, assim, que era o esperado, né? E às vezes você pode até ver isso. Os avós, eles estão mais carinhosos às vezes do que os pais em alguns momentos, justamente porque eles não são responsáveis pela educação da criança. E a gente, enquanto pai e mãe, a gente realmente é mais rígido e é comum isso. Mas tem pais e mães de todo jeito, né? E aí, o que que acontece? Então, o meu pai, enquanto criança, ele teve, olha para vocês verem que situação louca, ele teve alergia de leite, leite de vaca. E aí, gente, a minha avó não teve leite e ele chorava de fome e nada resolvia, não resolvia a situação e ele sofrendo e chorando, até que o meu avô chegou, isso a minha mãe me contou. Ele falou com a minha avó: não, pode largar ele no quarto aí, deixa ele chorando aí, ele vai morrer. Não tem cura para ele, não tem resultado, nada que a gente faz dá certo. Então, veja bem, o que será que aconteceu dentro dele, dentro da percepção do meu pai? E aí ele cresceu, uma pessoa também rígida, rigorosa, muito exigente. E aí assim foi a relação dele com a minha mãe, com a gente que era filha, né? Esse rigor e essa exigência e essa dificuldade de chegar para dar um carinho, sabe? Então, olha para você ver o quanto as situações interferem, né? Por outro lado, a minha mãe não era assim, então ela conseguiu suprir aí muitas necessidades. E eu sempre achava que quando eu via eles brigando e discutindo, enfim, por qualquer motivo que fosse, eu achava que eu era culpada das brigas deles. E aí, gente, eu me casei com um homem que também é nervoso, que também tem traumas da sua infância, né? E eu também sempre achava que quando meu marido ficava nervoso, eu tinha feito alguma coisa errada, eu é que estava errada, eu que tinha promovido a briga.
E o que que eu parei para pensar? Eu falei, gente, eu não concordo em ficar desse jeito. Eu vou, sei lá, buscar ajuda. E aí eu comecei a buscar ajuda, estudar e pensei, eu preciso mudar eu. Eu tenho que entender por que que eu sou assim, por que que eu penso isso do meu marido, por que que eu acho que eu tenho a culpa. E muitas vezes o relacionamento às vezes desanda justamente por isso. A mulher ou o homem, um deles ficam se sentindo culpados, ou até você mesmo pode se sentir culpada. E isso realmente vai afetar o relacionamento, né? E depois que eu tive uma compreensão maior, que eu entendi que não, que aquilo não era culpa minha, que era um problema dele, com ele mesmo, com o problema, né, para trás, e que eu não tinha nada com isso. Então, eu me senti mais leve, mais livre para fazer as coisas, para falar, para comentar, para questionar, certo? E quando eu mudei, também percebendo que ele tinha problemas e que eu não podia julgá-lo pelos problemas dele, né? Que ele talvez precisasse de ajuda e foi assim que aconteceu. O nosso relacionamento, ele mudou completamente, tanto fora da cama quanto na cama, porque a gente começou a se entender muito mais. A gente começou a não brigar tanto, a não sofrer tanto com coisas que não valiam a pena, porque a gente não ia conseguir resolver nós dois, né? Então, mesmo se você não acredita em nada disso, mesmo se você não acredita que isso funciona, ou talvez que você esteja cansada de tentar, sabe por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nada vai mudar mesmo. Porque se você continuar batendo de frente com seu marido, e se ele tem esses traumas, e se você não está conseguindo entender ainda esses traumas seus e dele, realmente isso vai atrapalhar o casamento, o relacionamento de vocês. É difícil a gente conseguir lidar com esses traumas, com esses problemas, quando a gente não sabe o que que é, e principalmente quando a gente se acha culpada, né? Você já sentiu isso? Então presta atenção. Se o seu relacionamento é prioridade para você, é tempo de você cuidar do seu relacionamento. Então, como cuidar, né? Como que você vai cuidar? Existem várias técnicas para superar traumas. E aí, daqui para frente, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te ensinar, porque isso aqui é uma técnica que vai fazer diferença na sua vida, muita diferença, como fez na minha. O negócio é o seguinte: você precisa, a partir de hoje, a partir de agora, tirar pelo menos 10 minutos do seu dia para você fazer o que eu vou te falar agora, tá? Você vai primeiro pegar um caderno, uma agenda, escolhe o que você acha melhor. E aí você vai fazer uma viagem para você ir para o seu passado, para você repensar. E aí você vai anotar. Ou se você achar melhor, você pode fazer gravado isso também, né? Hoje a gente tem aí a possibilidade de fazer com vídeos gravados. Então, o que que você vai fazer? Você vai falar ou anotar por quê? Porque aqui o objetivo é você ter clareza da sua situação, das coisas que aconteceram para trás, do que realmente faz sentido para você. Você tem uma percepção mais profunda para você saber quais são os motivos de você ter sofrido ou de você estar sofrendo hoje. Será que as brigas do seu relacionamento não estão ligadas com coisas que você viveu para trás? E aí, gente, eu vou te explicar. Você vai escrever quais foram todas as suas experiências, todas amorosas, de namoro, de familiares, de parentes, enfim, todas as suas relações afetivas. E aí, você vai começar a refletir sobre isso, respondendo as seguintes perguntas que são as que eu vou te fazer agora. Pensa nisso. Quais foram os desafios de cada uma dessas situações?
Então, quando eu fui fazer isso comigo mesma, eu fui lá nos meus pais, aí eu fui nas minhas irmãs, aí eu fui nos meus relacionamentos, o primeiro namoro, o segundo, e aí por diante. E aí você descreve quais foram os desafios que você teve que vivenciar nesses relacionamentos que você teve com pai, com mãe, com avós, com, enfim, irmãos, e namoros, desde o primeiro. E aí, descreve isso com clareza. Gente, você não acredita quando você parar para fazer isso, quanta imagem, quanta lembrança que você vai ter do seu passado, que você não estava lembrando agora no seu consciente, mas que elas estão ali guardadinhas no seu subconsciente. E quando a gente coloca elas para fora, as coisas ficam diferentes, porque eu começo a ter clareza, que é o que eu acabei de falar para você. Eu começo a ter percepção daquilo que aconteceu de uma nova forma agora. Eu começo a conseguir ressignificar coisas que talvez podem estar me atrapalhando hoje, mas que são coisas do passado e que naquela época foi ruim, mas que agora não precisa ser igual. Na verdade, agora não é igual, porque eu já amadureci, eu já não penso mais do mesmo jeito, eu já não sofro mais pelas mesmas coisas. Então, não preciso sentir mal com aquilo, porque aquilo ficou no passado. E se está acontecendo algo agora que é parecido, eu posso olhar para essa situação com o meu marido hoje e falar: poxa vida, não precisa de eu fazer aquele, né? Aquele escândalo, de eu ter aquele sofrimento que eu tive naquela época. Eu posso ver isso agora de uma forma diferente e tirar as coisas positivas disso, certo? Porque isso é o que vai te ajudar inicialmente a conseguir realmente começar esse trabalho aí de lapidar o seu relacionamento. Outra coisa é que tipo de atitude que hoje, né, que tipo de atitude, que tipo de pensamento que você teve para trás, que você poderia mudar, né? Cada um desses desafios que você sofreu. Se você passasse por aquele mesmo problema naquela época, hoje, como você faria diferente? Como você olharia para aquela situação? Isso você vai fazer quando você estiver fazendo lá no papel ou gravando o áudio, tá? Porque você vai ver, gente, que coisa mágica, que coisa importante que é a gente dar atenção para o nosso passado. E isso aqui é uma técnica, tá? Uma técnica que dá resultado, entende? Você pode fazer aí que você vai ver e depois me conta no direct o quanto isso é profundo e é sensacional. Você vai chorar às vezes, eu chorei, mas eu comecei a refletir e fazer justamente isso, né? Quais são as outras possibilidades agora diante disso? Diante desse sentimento que eu posso sentir ele de novo, mas eu posso levar ele agora para um outro caminho, né? Você pode fazer isso e ser uma pessoa que pode transformar esses seus sentimentos, esses seus traumas, esses relacionamentos tensos e traumáticos que você pode ter tido na sua vida para trás, que ainda estão aqui te atrapalhando até hoje, né? E aí é o seguinte, a partir desse momento, você muda o seu objetivo, você muda o seu foco e você começa a mudar a sua vida. Você vai começar a viver buscando reagir, ter atitudes, sentimentos e pensamentos agora em favor da vida que você quer ter. E não de uma vida que você teve para trás e que está aqui te atrapalhando, te puxando para trás e te fazendo sentir aqueles sentimentos para trás, né? Então, assim, faça isso, porque você vai ver. Para mim, foi fantástico. Eu fui assim, sabe, é como se estivesse abrindo uma cortina na minha frente e eu fui começando a ver o meu relacionamento hoje de outra forma, sabe? Vendo certas coisas que ele fazia, e eu falava, deixa pra lá, tá nervoso, vou brigar pra quê?
Entende? Coisas que lá atrás, não, eu ia brigar, eu ia bater de frente, eu ia questionar, enfim, eu ia criar uma situação no meu relacionamento hoje que não precisaria ser criada, sabe? Então, faça isso, tá? Se dê esse tempo de pelo menos 10 minutos por dia. Às vezes você não vai conseguir fazer isso tudo num dia só, mas se dê esse tempo para você parar para pensar, né? Você começa pensando aí para trás e depois começa a pensar nas coisas mais atuais. Você vai descrevendo isso e vai vendo como você tem uma nova visão e tem um amadurecimento sobre todas essas questões que podem estar aí dentro do seu subconsciente te atrapalhando a ter uma vida muito melhor e a ter um relacionamento, olha, onde você realmente se torna uma mulher empoderada, dona das suas decisões, das suas atitudes, com coragem para falar de tudo com ele, né? Para enlouquecer ele fora da cama e na cama também, tá certo? Então, te agradeço muito por estar aqui comigo hoje. Eu te vejo na quinta-feira e na quinta nós vamos falar sobre os sinais de que o seu relacionamento vai acabar. Então não deixa de assistir para você, se estiver cometendo alguma dessas coisas que eu vou ensinar na próxima aula, que você aprenda o que fazer para sair fora disso. Tá certo? Então, beijo grande. Te vejo na quinta-feira às 19 horas. Até quinta.